Olá, estudantes. Sou Jaime dos Santos, professor de língua portuguesa, e hoje vamos abordar o Barroco, uma escola literária que nasceu na Itália, mais precisamente no século XVII, mas o seu auge principal data-se no século XVIII. Começa na Itália, depois, posteriormente, espalha pela Europa e mais tarde pela América Latina. Escola literária Barroco. O Barroco é uma escola literária que faz parte de grande importância para a nossa literatura, tanto em escala nacional como mundial. Devemos entender o Barroco, uma arte que primeiro deu-se na literatura e também no teatro. Dentro dessa escola literária surgem então os primeiros relatos do circo, chamado os saltimbancos. O termo barroco serve para designar a arte que surgiu lá no final do século XVII, mais precisamente na Itália, mas teve o seu auge principal no século XVIII. Primeiro começou-se pela Europa, depois foi se espalhando por toda a América Latina. Além disso, o Barroco foi o estilo que sucedeu o Renascimento, outra escola literária que faz parte da nossa literatura. Essa expressão barroco não surgiu por acaso, significa algo absurdo ou grotesco, e foi assim chamados pelos críticos da época, a fim de ridicularizar a arte que abdicava das regras do estilo clássico. Isto quer dizer que todo o estilo da arte, na época, entre o século XVI até meio do século XVII, surgia um estilo gótico. E quando chega o barroco, então essa arte ela é mudada, deixando o modo clássico de ver literatura, e cada artista trabalhava o seu modo de ver a vida. Na América Latina, o barroco ganhou força por meio dos artistas que viajavam para a Europa. E você pode observar que o barroco aconteceu dentro de algo muito importante de escala mundial, que foi a Reforma Protestante. Então, essa Reforma Protestante aconteceu-se dentro da Igreja Católica por meio dos personagens Martinho Lutero e João Calvino. Aconteceu que Martinho Lutero e João Calvino bateu de frente com a Igreja Católica porque discordava das práticas da teoria pregada pela Igreja. Relata-se na história que os seus fiéis seguidores da Igreja Católica não poderiam ler a Bíblia. E então João Calvino, meio inconformado com essa situação, começou-se a pesquisar e bateu de frente com a igreja. Foi aí então que a igreja rachou, e nessa divisão muitos começaram a seguir João Calvino e outros ficaram com a Igreja Católica. É nesse período que surgem outras religiões, uma vez que a Igreja Católica era a religião que dominava em todo o mundo. Com o surgimento de outras religiões, nascem então os protestantes, que hoje são os evangélicos, os budistas, e assim também outras ideias para criar outras religiões, formas de mostrar a sua fé. Após essa reforma protestante e a contra-reforma ocorrida lá no século XIX, a Igreja Católica perdeu força e apoio na busca pela retomada das ideias teocentristas. A palavra teocentrista vem do latim e significa que Deus no centro do mundo, é Deus no comando da vida do ser humano. O barroco surge em meio a crises políticas e religiosas, e a Igreja Católica, com o intuito de frear as ideias do protestantismo de João Calvino, buscou através da arte um meio de reafirmar os valores cristãos. Com isso, a Igreja Católica começou a apoiar todo o período barroco. Sendo assim, toda a arte barroca apresenta, sobretudo, características bastante detalhistas, dramáticas, expressivas, mas, de alguma maneira, essas obras barrocas têm a ver com a religiosidade, isto é, a fé em meio à obra. A pintura barroca, por exemplo,
assumiu características realistas e um ousado contraste de claro e escuro, a fim de intensificar a noção de profundidade. Além disso, a luz tem o objetivo de conduzir o olhar do espectador, você que está vendo a imagem, à cena principal, no centro. E voltando, seria o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Um dos mais notáveis artistas desse período foi o italiano Caravaggio. Sua obra, A Vocação de Santo Mateus, conforme você pode observar na imagem ao lado, reflete bem as características citadas anteriormente por mim. Observe que o olhar fluidor fixa-se no raio de luz que conduz ao acontecimento principal da obra, Jesus à direita, apontando para Mateus à esquerda. Além de Caravaggio, podemos citar os principais artistas barrocos. Exemplo disto, Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio, foi um dos mais notáveis pintores italianos, atuante na cidade de Roma, Nápoles, Malta e Sicília entre 1593 e 1610. Além disso, nós temos Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como o Aleijadinho. Foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Considero eu e demais linguistas Antônio Francisco Lisboa o artista mais importante desse período para o Brasil. Ele nasceu em 1730, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, e faleceu em 1814, também em Ouro Preto. Jean Lorenzo Bernini, ou simplesmente Bernini, foi um eminente artista do barroco italiano, trabalhador principalmente na cidade de Roma. Seu nascimento data-se em 1598, em Nápoles, na Itália. Além desse, nós temos Peter Paul Rubens, pintor do estilo barroco, proponente de um estilo extravagante que enfatiza movimento, cor e sensualidade. Observa-se então que o barroco adotado pela Igreja Católica teria sim um teor religioso, mas Peter Paul Rubens foi o primeiro artista do barroco a fugir um pouco dessa regra, tanto é que suas peças também envolveu-se a sensualidade. Só que a sensualidade da época não era igual à sensualidade atualmente. Na época, o simples fato de mostrar o joelho, o cotovelo, algumas partes da pele, da perna, já seria considerado a sensualidade, uma vez que a mulher teria que cobrir totalmente e não mostrar nenhuma dessas partes, porque era considerado sensual. Então, Peter Paul Rubens começou a abordar esse tema nas suas obras. Seu nascimento data-se na Alemanha, em 1577, mais precisamente no dia 28 de junho. Nós temos Diego Rodrigues de Silva e Vasquelais, pintor espanhol, principal artista da corte do rei Filipe IV da Espanha. Era um artista individualista do período barroco contemporâneo, importante como retratista. Pintava o retrato da família da corte do rei Filipe IV. Nasceu em 1599, na Servilha, na Espanha. Jones Vermeer nasceu em Delft em outubro de 1632. Aos 43 anos, morreu em Delft em dezembro de 1675. Foi um pintor holandês que também é conhecido como Vermeer de Delft ou Jones van der Meer. Aqui no Brasil, o barroco também ganha força e foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas. Os jesuítas são os padres da Igreja Católica que começaram então o primeiro movimento da escola. Uma vez que a Igreja Católica perdeu força com a Reforma Protestante, os padres jesuítas começaram a ensinar as crianças a ler e a escrever, e junto com essa prática veio também a catequização.
Inicialmente, lá no final do século XIX, tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização. A partir do século XVII, o barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareiras, especialmente na Bahia, por meio das igrejas católicas. A função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade, da moral, a uma população que vivia desregradamente ao seu modo de ver. Apesar do barroco ter iniciado-se na Bahia, na produção de açúcar, o barroco brasileiro teve seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico chamado Prosopopeia, pelo escritor Bento Teixeira. Nos séculos XVII e XVIII, não havia ainda condições para a formação de uma consciência literária brasileira, uma vez que o nosso Brasil colonial não tinha uma estrutura adequada e éramos, por sua vez, ainda colonizados da coroa portuguesa. Então, a vida social no país era organizada em função de pequenos núcleos econômicos, não existindo efetivamente um público leitor para as obras literárias, o que só viria a ocorrer no século XIX. Então, por esse motivo, fala-se apenas em autores brasileiros, mas com características barrocas influenciados por fontes estrangeiras, como, por exemplo, portuguesa e espanhola. No Brasil, podemos destacar os principais artistas do barroco: o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, nasceu em Ouro Preto, em Minas Gerais, foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colônia. Também nós temos o mestre Ataíde, de 1830, nasceu na cidade de Mariana, Minas Gerais, foi um militar e celebrador, pintor e decorador, importante artista do barroco rococó mineiro, e teve uma grande influência sobre os pintores da sua região através de numerosos alunos e seguidores, os quais até a metade do século XIX continuaram a fazer uso de seu método de composição, particularmente em trabalhos de perspectiva no teto de igrejas. Temos também José Joaquim da Rocha, nasceu-se em 1737, morto em 1807, em Salvador, Bahia. Foi pintor, encarnador, dourador e restaurador brasileiro, tendo como exclusivo mecenas a Igreja Católica Romana. A sua produção se desenvolveu toda no domínio da arte sacra, mostrando então, como você pode observar nas cenas acima, obras religiosas. Nós temos a prisão de Cristo, nós temos aí o julgamento de Cristo nessa outra imagem à esquerda. Além desses, nós temos Eusébio de Matos e Guerra, também baiano, de 1629, da cidade de Salvador. Eusébio de Matos e Guerra foi um dos maiores pintores da arte barroca brasileira, também orador e poeta de nacionalidade portuguesa, nascido no Brasil colônia, que atuou no Brasil entre 1629 e 1692. Ele era irmão de Gregório de Matos, também artista importante para a literatura brasileira. Por outro lado, em 1600 e 1661, na cidade de Rio de Janeiro, nasce então Agostinho de Jesus, freio da Igreja Católica. Agostinho de Jesus foi um dos primeiros escultores a trabalhar no Brasil.